Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Aí, viu? Falei que esse aqui estava bom. Rádio o caminho. Vamos abrir as Bíblias. O livro de Efésios. Revista atualizada. Efésios capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Feche teus olhos, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude a trazer essa mensagem nessa noite aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje, dando continuidade ao livro de Efésios, nós vamos falar sobre a obediência dos filhos, né? Dando sequência àquela palavra que eu trouxe na última semana, falando sobre o papel da mulher cristã e o papel do esposo cristão. Então, só para lembrar quem não esteve aqui, lembrando que nessa carta à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos irmãos. Lá no capítulo 5 ele fala de como ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. Abre tua Bíblia aí, vamos ver. Para quem não estava aqui no domingo passado, ele diz assim, 5,18. Vou botar o óculos aqui. Não estou com essa luz aqui não, Thiago. A fraca, hein? Essa luz aí que vocês estão, está brilhando a luz de Jesus aí. Aqui está meio fraquinho. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Vamos falar junto? Enchei-vos do Espírito. Então o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso e ele está ensinando como ser cheios do Espírito Santo. Porque essa é uma condição sine qua non para a igreja do Senhor na terra e principalmente para a igreja do Senhor na terra nos últimos dias, como nós estamos vivendo. Se nós não tivermos conosco a presença do Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque nós precisamos do Espírito Santo para poder aprender a amar. Para aprender a amar, começando em casa, o nosso cônjuge. Para aprender a amar os nossos filhos, nós vamos ver daqui a pouco. Para aprender a amar os nossos irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja. Nós precisamos do Espírito Santo
para que Ele nos lembre dos nossos pecados e possamos confessá-los e sermos perdoados. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um mundo tão ruim, tão caído por causa do pecado, que nem dos pecados nossos a gente consegue lembrar para pedir perdão. Então a gente precisa do Espírito Santo para que Ele nos lembre, para que a gente peça perdão. Então nós precisamos do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja em Éfeso como ser cheio do Espírito Santo. Como eu disse aqui, a carta, a Bíblia está dividida aqui em capítulos e tal. A Sociedade Bíblica ainda põe alguns subtítulos, mas na verdade essa carta ela foi escrita num tom só. Quando nós fazemos a leitura e trazemos a pregação expositiva, nós fazemos ela numa corrida só. Não existem subdivisões. No versículo 19, 20 e 21, o apóstolo Paulo explica como nós vamos alcançar esse objetivo. Como a igreja pode ser cheia do Espírito Santo? Aí ele fala lá, versículo 19. Olha aí. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós já fizemos isso aqui hoje, sim ou não? Sim. E aí ele continua ensinando a igreja, né? Como nós vimos, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina no versículo 21, dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, irmãos, a partir do verso 22, do capítulo 5, o apóstolo Paulo desenvolve essa questão da sujeição mútua. E talvez essa questão da sujeição mútua seja um dos maiores desafios para a nossa vida cristã. Porque quando ele fala, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele está falando que você vai precisar abrir mão de você em prol do próximo. É forte. E muitas vezes nós somos desafiados na nossa vida cristã a fazermos isso todos os momentos. Como eu já ensinei aqui, nós precisamos até mesmo abrir mão de estarmos certos, abrir mão até da nossa razão para que o irmão não peque, ou para que você não peque. Então a gente abre mão até de estar certo, pela unidade do corpo, pela paz, né, do corpo de Cristo, para o crescimento do Evangelho. Você entende isso? Amém? E aí ele ensina, primeiro no âmbito familiar, como trabalhar essa sujeição mútua. E aí lá no versículo 22, ele fala primeiro às esposas. E ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E aí ele vai trabalhando essa questão da sujeição. E eu expliquei aqui que quando Paulo ele traz esse tema para a igreja, na verdade ele estava criando uma grande revolução na cultura da época. Por quê? Porque as mulheres não eram valorizadas. O casamento, a família, vivia um momento de bancarrota, ou bancarrota, né, que se fala. Ou seja, estava totalmente quebrada, totalmente destruída pela cultura da época, influenciada por Satanás. Que não é muito diferente da cultura de hoje, né? A família hoje também está em frangalhos. A instituição família, cada dia mais, é atacada de todos os lados. Todos os lados. E naquela época não era diferente. De forma que, no Império Romano, nós temos relatos de historiadores, de homens da alta guarda, né, dos exércitos, que chegaram a se casar 18 vezes. E isso também era uma malignidade que vinha sobre a cultura judaica. Porque havia uma escola na cultura judaica de
que o homem poderia se separar por qualquer motivo da mulher. Se a mulher colocasse sal a mais na comida, ele podia se separar. Ah, a comida não está boa hoje, você colocou muito sal, era o divórcio. Por isso que os fariseus vão tentar Jesus e perguntar para ele sobre o casamento, sobre o divórcio. Vocês conhecem essa passagem na Bíblia, sim ou não? Sim. E aí Jesus dá a sua lapada lá, né? Como sempre, Jesus respondia na risca. Então o apóstolo Paulo ele vai resgatar essa questão da família. E ele traz essa palavra tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque lá no verso 25, ele fala do papel dos maridos. Vamos ver lá na palavra? Isso aqui é a introdução, tá, irmãos? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha o papel do marido. Ele tinha que amar a sua mulher e abrir mão da sua vida, até da sua vida, em prol dela. E aí nós ensinamos aqui que o apóstolo Paulo ele traz nesse texto 3 observações para as mulheres e 9 para os maridos. Significa que a responsabilidade sua, viu, marido? Ela é muito maior. Deus te colocou na função de liderar o seu lar. Não significa que você é melhor do que a sua esposa. É só uma questão de papéis. Mas a sua responsabilidade é grande. Amém? Amém. Amém. E agora no capítulo 6, no verso 1, ele chega a seguinte orientação. Vamos ver aí? Filhos, obedecei a vossos. Vamos ver juntos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, todos esses versículos, eles estão indicando, ou eles estão explicando o verso 21. Sujeitai-vos, verso 21 do capítulo 5, tá, irmãos? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. De que forma? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, respeitem seus maridos. Homens, amem suas esposas. Se deem por elas, se dediquem a elas. Filhos, obedecei aos seus pais. Você está entendendo? Como que o texto está todo ligado? Amém? Consegue entender isso? Então, tudo isso que o apóstolo Paulo escreve está debaixo desse conceito da sujeição mútua. E os cristãos, eles se sujeitam mutuamente, ou seja, reconhecem as autoridades que Deus colocou sobre suas vidas. Nós precisamos reconhecer as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Uma dessas autoridades são os nossos pais. Quem aqui ainda tem pai ou mãe vivo aí? Muitas pessoas. Então, todos, eu estou falando praticamente todos são filhos aqui, com pai, mãe e filhos, né? A maior parte. Mas também tem filhos aqui que os pais estão aqui. Então a palavra, ela cabe a todos nós. Amém? Então nós cristãos precisamos entender esse princípio da sujeição mútua. Porque esse princípio nos remete a reconhecer e respeitar as autoridades que Deus coloca nas nossas vidas. Uma das primeiras autoridades são nossos pais. Depois nós temos aí os maridos, as esposas, e temos também outras autoridades, não é? Que cumprem seu papel. Chefe nos trabalhos, autoridades civis, autoridades religiosas. Nós temos as autoridades na igreja e a gente precisa respeitar isso. Porque isso traz bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém.
como eu disse aqui, na família as mulheres respeitando seus maridos, né, os maridos amando e se dedicando às suas esposas e os filhos obedecendo aos pais. E aí eu vou encerrar essa introdução aqui dizendo o seguinte: vivemos uma época de uma geração de jovens e adolescentes bastante desobedientes aos pais. É verdade. É verdade? Eu ia perguntar, é verdade? Acho que já está combinado ali, já respondeu. Quem está com o livro aí que nós vamos fazer o estudo em novembro aí? Levanta a mão. Receberam? Presente. Irmãos Maia, já está com o livro? Agora a pergunta que não quer calar. Quem já está lendo o livro? Ó, vocês precisam ler o livro agora, hein? Que a gente, semana que vem, já leu tudo. Aí no outro mês a gente vai começar falar do livro aqui. Não adianta, irmãos, chegar aqui na aula sem ler. Você vai até entender alguma coisa, mas você vai perder de se aprofundar no tema. E um dos temas que o livro vai tratar é justamente da desobediência dos filhos nessa geração de hoje. O livro vai falar sobre isso. Por quê? Porque esse é um dos sinais, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas esse é um dos sinais que antecede a segunda vinda de Cristo. Sabia disso? A decadência da nossa geração, a decadência cultural e moral da nossa geração. Isso está acontecendo? É só abrir o seu celular, é só assistir televisão, é só assistir aos programas, e aí você vai me dizer se, biblicamente, se isso está acontecendo. Então nós precisamos entender o que a palavra está ensinando. E isso, irmãos, é um caminho sem volta. Não tem mais volta. Mas nós cristãos precisamos entender o princípio, para a gente não entrar nesse caminho. Sim? Amém. Senão o arrebatamento vem e eu sinto te dizer, você fica. Vai vendo. Então a geração de crianças, adolescentes e jovens de hoje, ela é marcada por não respeitar autoridades. Eu tenho professoras aqui no ensino, e elas vão me confirmar isso. Não só falta de respeito aos pais em casa, mas falta de respeito aos professores. Porque antigamente, para um aluno falar, eu lembro disso, talvez você que é um pouquinho mais antigo que nem eu vai se lembrar, você abria a boca e falava em sala de aula, você tinha que fazer o quê? Levantar a mãozinha com a boquinha calada, esperar o professor autorizar a falar. Não era assim? É desse. Irmãos, hoje os alunos só falta não, os alunos estão batendo os professores. É assim, Débora? Ela também é professora? Não? Eu já fui, hoje eu não sou mais. E Deus abriu uma área para eu. Mas eu trabalhei na educação, dei aula em sala de aula e eu sei como é, irmãos. Eu assumi uma turma que a professora de história pediu demissão, ela não conseguia dar aula na turma de ensino médio. E era uma escola de classe média alta. Não conseguia. Ela ia dar aula de história, os garotos tocavam terror, não dava aula, e ela pediu demissão. E aí a coordenadora me conhecia e me convidou para um desafio. Marcelo, quer assumir o ensino médio? Eu falei, como é que é? Ela falou, é assim, ela falou a verdade. Eu falei, não vou topar. Irmão, só a graça de Jesus para conseguir prender a atenção dos alunos. Imagine dando aula de história, né? Então, essa geração ela não reconhece as autoridades, não respeita. Sejam professores, autoridades civis, autoridades religiosas, em relação a qualquer autoridade. E nessa noite eu quero trazer 3 razões, dentro desse texto, por que obedecer aos pais. Então, filhos, tem filhos mais velhos aqui, tem filhos mais novos. Estou olhando para cá porque a garotada está para lá de cá. Inclusive os meus. Eita, boa. É isso. Você também. Então, por que obedecer aos pais? Vamos ao versículo 1. Versículo 1 ele diz: filhos,
obedecei a vossos no Senhor. Por que obedecer aos pais? Por causa da própria natureza de Deus. Não precisamos de uma revelação especial para entender esse princípio. A obediência dos filhos aos pais é um princípio natural de Deus. Como os animais, lá no reino animal, os filhotes obedecem aos pais. Não é assim? Já viu como é que é lá? Os gatinhos lá, quando o gato está saindo, o gato vai dar um tapa lá, volta. Então pega por aqui. Já viu os filhotes de leão? A leoa pega por aqui, ó. E bota lá. E no reino animal, todos seguem esse princípio. Então, o primeiro princípio é uma relação natural, da natureza. A obediência dos filhos aos pais é um princípio natural de Deus. E nós encontramos esse princípio da obediência de uma forma natural, você quer ver? Em culturas pagãs. E principalmente na cultura oriental, nos países orientais. Existe uma cultura muito forte de se respeitar de pessoas de mais idade. Estou falando alguma bobagem? No Japão, na Coreia do Sul, eles têm um respeito muito grande aos mais velhos e aos pais. São culturas, que foram desenvolvidas, em sua maioria, por outras religiões, mas que trouxeram esse princípio, e esse princípio ficou arraigado ali. E aí a gente tem um exemplo de uma igreja na Coreia do Sul que cresce muito, e fizeram uma pergunta lá, mas qual é um dos motivos que essa igreja mais cresce? E eles falaram, um dos princípios é o princípio da obediência dos filhos aos pais. Porque eles carregam isso para todas as esferas da vida deles. E eles levam isso para dentro da igreja, nas relações dentro da igreja, com a autoridade. E isso traz crescimento. E isso fez a Coreia do Sul sair lá da fila, lá dos últimos lugares, depois de uma guerra de anos com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul estava destruída, mas por causa desse princípio, hoje eles são uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Qual para o Japão? Não tem diferença nenhuma. Desenvolvem excelentes carros, tecnologias, um monte de coisa boa. Antigamente a gente só falava assim, carro japonês que é bom, né? Hoje você pode comprar um carro coreano que é tão bom quanto. E detalhe, o japonês dá 3 anos de garantia, o coreano dá quanto? 5 anos de garantia, porque eles garantem que o produto deles é bom. Uma das melhores educações do mundo. Estou falando besteira, professor? Só você ler aí. Isso que eu estou falando está tudo aí na internet, você acha? Você acha coisa boa na internet também, tá? Mas a nossa cultura ocidental ela está contaminada pelo desrespeito aos mais velhos. O apóstolo Paulo ele fala que a desobediência aos pais é um sinal da decadência da cultura ocidental. Está lá em Romanos capítulo 1. Se você ler o capítulo 1, o apóstolo Paulo está descendo a lenha em um monte de coisa que estava acontecendo naquela sociedade, naquela época. Mas principalmente ele vai abordar a questão da desobediência dos filhos aos pais. E na carta a Timóteo, que nós vamos ler no livro, que o livro vai tratar da segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 3, essa eu quero ler aqui agora. Ele fala que uma das características da sociedade no final dos tempos, ou seja, do período que antecede a segunda vinda de Cristo, é a desobediência dos filhos. Vamos ver aí? Bota aí na NVI, meu filho.
Diz assim, está na tela aí? Quem não tem a versão, acompanha na tela, por favor. Mas marca na tua Bíblia para você ler em casa. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, e por aí vai a lista. Nosso livro vai tratar disso. Então está aí uma das características dessa sociedade: pais matando filhos e também filhos matando pais. Muito triste isso. Segunda razão para obedecer aos pais, versículo 2. Agora volta para Efésios capítulo 6, na versão Almeida. Diz assim: pode deixar o bebê está louvando ao Senhor. É desse jeito. Tá bom? Não nos atrapalha, tá? Não pode ficar tranquilo. Os irmãos compreendem isso. Está louvando ao Senhor, coisa bonita. Olha o segundo motivo para obedecer aos pais. Olha que o apóstolo Paulo fala à igreja. Versículo 2, capítulo 6 de Efésios. Para que te vá. Para que te vá bem. Vamos ler juntos? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ih, rapaz, pegou agora. Paulo apanha essa lista aí, que ele está englobando no texto. Ele vai pegar isso em duas partes no Antigo Testamento. Ele apanha isso lá em Êxodo, bota aí para mim, Roger. Êxodo capítulo 20, versículo 12, que fala sobre a longevidade. Vamos ver o texto? Já está. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue na terra. Amém. Então ele está falando de longevidade. Jovens, filhos. Também tem filho aqui que não é. Todos são jovens, né? É mais tempo. Obedeça a seus pais, para que seus dias sejam prolongados nessa terra. Nós temos visto muitos jovens sendo ceifados por falta de obediência. Infelizmente, isso é a verdade. Jovens que estão estragando a sua vida por falta de obediência. Eu lembro quando eu dava aula lá no ensino médio, nesse colégio, teve um jovem, 16 anos, pegou o carro do pai, sem o pai saber, e saiu à noite. Encheu de meninos e meninas, beberam, porque aqui no Brasil vende bebida para qualquer um que tiver dinheiro. Encheram o pote e o garoto bateu de cara num poste de madrugada. A menina, namorada dele, que estava no banco do carona, morreu imediatamente. E ele ficou tetraplégico numa cama. O garoto que era uma só mulher. Uma história muito triste, abalou muito a escola, mas isso tudo tem fundamento na palavra do Senhor. Obedeça aos seus pais para que seus dias sejam prolongados nessa terra. E aí o apóstolo Paulo pega um outro versículo, um outro contexto, lá em Deuteronômio, bota aí, olha, capítulo 5, verso 16. Vou ler aqui com vocês. Isso aí, filhos, sempre mais frente. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue teus dias e para que te vá
Que o Senhor teu Deus te dá. Algumas traduções ele diz, para que você seja próspero na terra. Então existem dois benefícios em obedecer nossos pais: prolongar nossos dias com qualidade nessa terra e sermos prósperos naquilo que a gente faz, para que tudo te vá bem. Está vendo, irmãos? Por que não adianta eu fazer campanha de prosperidade? Eu não sei como está a tua vida. É desse jeito. Aí eu faço campanha de prosperidade, vem um monte de gente aqui com envelope na mão, achando que se der dinheiro na igreja vai mudar a sua vida. Irmãos, se não mudar a vida, começa na nossa casa. Se eu não sigo esses princípios, não adianta, você não vai prosperar. É bíblico. Não sou eu que falo isso, não, é a Bíblia. O que estão falando aí está errado. Não é ensinamento bíblico, é ensinamento humano. Nós aqui falamos a verdade está na palavra, não existe outra. É isso aqui e ponto final. .com.br. É assim, irmão? É isso? É desse jeito. Tá bom, irmãos. Não vou mentir para você. Ah, pastor, ora por mim que minha vida está toda enrolada. Vamos sentar para conversar, irmão? Como é que está a sua vida na sua casa? Sua esposa, seus filhos. Aí você começa a ver um furdúncio danado. Irmão, primeiro vamos consertar isso. Se a gente não trabalhar isso, não adianta a gente avançar para a próxima página, porque não vai funcionar. Deus não trabalha assim. Foi como o Rogério ministrou aqui na ceia. Aí Deus te promove, te dá uma bênção, mas você está preparado para aquilo? Ou aquilo vai ser maldição na sua vida? Ao invés de ser bênção, vai se tornar maldição. Deus não vai fazer isso, Deus não vai desperdiçar. Compreende, igreja? Amém? Então, esses são princípios. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Às vezes a gente acha que honra teu pai e tua mãe é obedecer. Sim, obedecer é a primeira parte. Mas o filho pode obedecer sem honrar. Quem sabia disso? Então a gente está aprendendo junto agora. Você pode obedecer sem honrar. Por exemplo, eu falo para o Gabriel: Gabriel, lava a louça. Aí ele vai ficar com uma raiva. Pai, aquela má vontade. Ele está me obedecendo, mas não está me honrando. Porque está fazendo de mau grado. Quando você faz, presta atenção, filhos. Quando você faz uma coisa de mau grado, você está obedecendo, mas não está honrando. Temos um exemplo na Bíblia. Vou falar aqui. Caiu uma carapuça aí. Caiu aí. Essas pregações sempre caem de carapuça, tá, irmão? Aí, ó. Tá fazendo, mas não tá honrando. Tem que fazer com amor, Bota um louvor lá, canta. Então, olha só. Na Bíblia a gente tem um exemplo disso, de um filho que obedece, mas não honra. É a parábola do filho pródigo. O irmão mais velho, ele obedecia ao pai, ele ficou na casa, cuidava lá das coisas do velho. Mas quando o irmão sai, o irmão volta, ele fica com raivinha, fica com ciúminho. Pai, você nunca me deu nada para fazer com meus amigos. Você não pediu? Não precisa nem pedir, meu filho. Isso tudo aqui é teu. Então guardava no coração dele aquele sentimento. Então é um exemplo aqui, né? Então se você obedece com o coração fechado, você não está honrando. Honrar é mais que obedecer. É amar e oferecer cuidados. Quero falar sobre isso aqui. A gente tem um exemplo da cultura americana que é bem interessante. Olha isso. Como é que funciona a cultura americana? É totalmente diferente da nossa. O jovem, com 16 anos, ele tem que sair da casa dos pais dele. Geralmente ele já está no ensino médio, né? Daqui a pouco vai para a faculdade. Então, não importa se ele mora numa mansão, numa casa com 5
quartos, 10 quartos, ele tem que ir embora e ele precisa estudar e arrumar um trabalho, geralmente nas férias, para ele se sustentar. Então ele tem que alugar um quartinho, geralmente eles dividem com outros meninos ou meninas, não é assim? E ele tem que se virar, vai embora. Um filho que fica lá na casa dos pais com 16 anos não é bem visto, é mal visto. Isso é a cultura deles, tá? E aí ele agora vai estudar, vai trabalhar, vai alugar um quartinho e vai se virar. No momento que esse menino mais precisa, escuta o que eu estou falando, da sua família, no momento que ele precisa de conselhos, porque ele está no ensino médio, está começando a se envolver com um monte de gente, a galerinha lá puxando um baseadinho, cheirando o negócio, bebendo, é assim ou não é, irmãos? É desse jeito. Todo mundo metido à esquerda, mas ninguém quer abrir mão do iPhone, a esquerda de iPhone, esquerda de Nike, esquerda de shopping. Esquerda caviar. Não, pelo amor de Deus, né? Sem comentários. E aí o camarada está entrando nessa. Ok. Quem entendeu, entendeu. Amém? Amém? Aí o que acontece? Aí o cara está entrando nessa. Então nesse momento ele está precisando de quê? De conselhos. Mas ele é jogado para fora de casa. E nesse momento também ele está precisando de quê? Apoio financeiro. Por quê? Porque ele está estudando, ele está partindo para uma faculdade, para um curso técnico. Ele precisa de apoio para se formar. Não tem, porque ele foi banido de casa. Tem que ir embora, tem que se virar. Vai se virar, vai se formar. E ele vai ter que se virar sozinho. Aí o que acontece? Amanhã, esse jovem se forma. Agora ele passa a ser dono do seu próprio nariz. E aí os seus pais estão velhos, velhinhos, debilitados, precisando de cuidados. E o que esse jovem adulto faz? Agora ele quer cuidar da vida dele. E aí ele pega os pais geralmente moram sozinhos, ou tem alguém, uma cuidadora que apaga, ou a maior parte pega e joga no asilo. Isso é desonrar os pais. Graças a Deus a nossa cultura não é assim, né? A gente tem a cultura aqui de abraçar. Até às vezes protege demais, né? Mas a nossa cultura, a gente investe nos nossos filhos. Muitas vezes os pais abrem mão das suas coisas para investir no filho. É assim, não é, irmãos? Com certeza. Não é assim, Rogério? Não é assim? É assim, Renato? É assim, Lu? Você abre mão, né? Margarete, Thiago, todo mundo aí que é papai. Você vai abrir mão de comprar algo para você, de fazer algo para investir nos seus filhos. E aí, filhos, quando nós crescemos, nós precisamos honrar nossos pais. De que forma? Prestando cuidados a eles, ajudando-os, porque eles vão precisar. Agora eles vão ser crianças. De repente você vai ter que botar teu pai e tua mãe para morar contigo. Desse jeito. Não é assim? Desse jeito. Por quê? Porque eles vão começar lá, tipo, e deve ficar meio batendo, não é, ué? Então tem que pegar e socorrer, tem que ajudar, irmãos. Não tem para onde correr. Isso é honrar aos pais. Irmãos, tem uma coisa muito interessante. Não tem como desconectar isso da nossa vida espiritual, a vida familiar da vida espiritual. Eu falei uma coisa aqui no domingo passado e vou repetir. Se a sua vida, presta atenção, se a sua vida familiar não vai bem, seja no casamento, com seu cônjuge, com seus filhos, a sua vida espiritual também não está bem. Porque lembra que o apóstolo Paulo fala no versículo 18, capítulo 5? Enchei-vos do Espírito. Para que a gente... Aí logo depois ele vai dar lá uma sequência de coisas que a gente faz, mas ele coloca uma ressalva. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele fala, as mulheres respeitando seus maridos, os maridos amando suas esposas, e os filhos obedecendo e honrando aos seus pais.
Então, se a gente não faz esse pacote completo, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Então, não adianta entoar cânticos, cantar na igreja, louvar, ouvir uma palavra, se a minha vida em casa, a família não está bem. Vocês precisam pôr isso na ponta do lápis. Isso tem que estar em dia. Eu sinto falar, irmão, mas é a palavra que está ensinando assim. E nós hoje vivemos tantos problemas porque a gente negligencia essa palavra. A gente não põe em prática. Por isso tem um monte de gente da igreja frequentando psicólogos. A quantidade de psicólogos mais que dobrou nos últimos anos. Porque antes nós nós resolvíamos os nossos problemas com conselhos bíblicos. Hoje isso não é suficiente, porque primeiro, a maioria não prega a palavra. Segundo, nós não buscamos a palavra, não queremos conhecer a palavra, não estudamos. Não buscamos a revelação do Espírito Santo da palavra. E a gente não aplica a palavra na nossa vida. E a gente está deixando de viver uma vida plena aqui, nessa terra, enquanto Jesus não volta para nos buscar. Aí, ó, nosso tema aqui do Espírito Santo nos deu pressão, plenitude e graça. Deus quer trazer a plenitude sobre a vida das famílias. Mas a gente precisa entender e pôr em prática essa palavra, senão não funciona. Não adianta eu ser cheio de Espírito aqui no culto, no louvor, e chegar em casa é um inferno. Amém? Amém. Pastor, o que eu faço? Irmão, se não tiver o que fazer, dobra teu joelho no teu quarto e ora. Às vezes não tem conselho que eu possa dar que vai resolver. Mas a oração de um justo muito pode os seus efeitos. O Senhor, Ele vai ouvir e vai atender a sua oração. Amém? Amém. O que mais que eu tenho que falar aqui? Terceiro. Já falei tudo. Terceira causa, por que eu tenho que obedecer papai e mamãe? Versículo 1, de novo. Você viu que eu estou caminhando em 3 versículos, né? Vou fechar com 4. Ele fala assim: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Esse no Senhor aí é um texto paralelo a um texto que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Abre aí para mim, Colossenses 3:20. Pode botar na NVI, Rosa. Colossenses 3:20. Vamos ver? Ele faz um paralelo. Ele diz assim lá em Colossenses: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então esse no Senhor significa que os filhos devem obedecer seus pais, principalmente se os seus pais forem cristãos. Mas também, se não for, você tem que obedecer também. Amém? Você só não vai obedecer se seu pai te pedir para fazer alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Chega alguém lá na sua casa, bate na porta para cobrar o teu pai. Está devendo. Aí teu pai vira para você e fala: ó, vai lá e diz que eu não estou aqui. Vai lá e fala que eu não estou. Você está autorizado a desobedecer nesse caso. Você vai falar: pai, eu não posso falar, não posso mentir, não posso dizer isso. Vá ao Senhor lá e diga o Senhor. Devolva o Senhor. Você não está desobedecendo. Porque Ele está te pedindo para fazer algo que está fora da palavra. Amém? Mas você, como filho, mesmo se seu pai não for cristão, você deve obedecer a ele. Esse é bíblico. Agora, se teu pai é crente,
Por quê? Porque eles estão no Senhor. Isso agrada ao Senhor. Não é isso que fala aqui a palavra? Pois isso agrada ao Senhor. Então você está obedecendo 2 vezes. Está entendido isso? Agora eu vou falar, para encerrar essa palavra, do dever dos pais com os filhos. Versículo 4. Volta lá, meu filho, em Efésios 6, 4, da Almeida atualizada. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vamos lá. No contexto do mundo hoje, a ênfase deveria ser o contrário do que está aqui. Concorda comigo? Porque quem é que é mais desobediente hoje? Os pais ou os filhos? Os filhos. Nós falamos isso aqui. Então você concorda comigo que nesse contexto de hoje, essa palavra aqui deveria ser o contrário, né? Falar, reforçar para os filhos. Mas por que o apóstolo Paulo ele está falando isso aqui agora para os pais? Vamos entender o contexto que foi escrito a carta, para a gente entender isso, tá? O apóstolo Paulo, ele contesta o modelo decadente daquela sociedade romana. Já falei isso aqui no início. Naquela época, havia um modelo patriarcal chamado pátrias potestas. O que é isso? Era quando o pai possuía toda a autoridade sobre os filhos. Vou explicar para você entender. Quando um filho nascia, eles pegavam esse filho e levavam e colocavam no chão aos pés do pai. Se o pai olhasse o filho e não gostasse, aquele filho podia ser vendido como escravo, podia ser dado para alguém, podia até ser jogado fora. Se nascesse um filho doente ou aleijado, o pai podia pegar o filho e botar para os animais comerem ou jogar fora no rio. Era assim, irmãos. Era assim que funcionava. Por quê? Porque o Império Romano ele trouxe esse modo de autoridade chamado pátrias potestas e infelizmente isso estava contaminando toda a cultura, inclusive no judaísmo, tá? Inclusive no judaísmo. Então o apóstolo Paulo ele traz essa palavra de uma forma que parece que ele está cortando um pouco das asas dos pais, dessa autoridade suprema, né? Desse poder absoluto que os pais tinham até sobre a vida ou morte dos filhos. O apóstolo Paulo está descendo a linha mesmo. Fala, você tem que cuidar do seu filho do jeito que ele for. Traduzindo, ele está falando isso para a igreja. Não importa como é, se é homem, se é mulher. Tinha umas paranoias lá, se nascesse sua filha mulher, os caras não queriam sua filha homem. Tinha um monte de doideira naquela época. Então o apóstolo Paulo está descendo a lenha aqui nos pais e ele fala isso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque ele está falando para os pais. Aceite seu filho do jeito que ele é. Está entendendo, igreja? E aí o apóstolo Paulo ele direciona um outro modelo para os pais seguirem, um modelo divino, um modelo da paternidade de Deus. Como que é a paternidade de Deus? A paternidade de Deus é uma paternidade em que Deus não abandona os seus filhos. Amém, queridos? Esse é um tema que a gente até vai tratar aqui na igreja mais à frente, tá? E aí lá em Colossenses ele também fala isso. Bota lá para mim, Colossenses 3, 21. O apóstolo Paulo está falando: tratem os seus filhos da mesma maneira que Deus trata os filhos dele. E olha o que ele diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, quando ele está falando, não provoquem
provocar, não irritar, não provocar ira, não irritar os filhos, o apóstolo Paulo, no primeiro ponto, ele está se referindo à falta ou ao excesso de autoridade. Se você trata com muita autoridade, muito autoritarismo, isso vai trazer prejuízo para os seus filhos. Mas se você também deixa correr frouxo, como diz aí, né, no jargão, isso também traz problema para os seus filhos. O filho faz o que quer, chega a hora que quer, sai e não dá satisfação para ninguém, e isso não vai ser bom. E o filho percebe isso, tá? O filho, ele começa a perceber que ele fala, tanto faz. Se eu sair, se eu falar com meus pais, se eu não falar, eles não ligam para mim. Aí começa a criar esses bichinhos na cabeça das crianças. Não é assim? Não é assim, professor? E também, se você pega muito pesado, isso também atrapalha. Então tem que pedir o Espírito Santo para conduzir, para dar um meio termo. Nem muito frouxo, nem muito apertado. Eu lá em casa eu gosto que os meninos me digam onde estão. Até porque a gente mora no Rio de Janeiro, né, irmãos? Então a gente combina. Eles vão sair. Agora não, o Rafa agora já casou. Até ele me avisa, pai, ó, vou sair, vou fora daí. Mas Gabriel fala, ele me avisa, pai, ó, vou estar em tal lugar, vou estar. Não, beleza, tá? Dá tal hora, vai estação na rua. Essa coisa é importante. Amém? Vocês estão entendendo? Sim? Amém. Os pais precisam treinar os filhos para a vida. Muitas vezes nós estamos criando uma rede de proteção tão grande dos filhos, uma redoma de vida, e quando o filho vai se ver diante dos desafios, vai enfrentar o mercado de trabalho, vai para os desafios da vida, ele não consegue lidar bem com isso. Porque a gente não está preparando eles para isso. Nós precisamos treinar nossos filhos para viver os processos. A vida, ela é feita de processos. Deus trabalha com seus filhos através de processos. Eu não penso uma coisa e isso vai acontecer amanhã. Tem coisas que eu penso que vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos. Tem coisas que eu penso que nunca vão acontecer. E a gente precisa estar pronto para isso, para esses reveses. E aí lá em Salmos 127, versículo 3 a 5, nos ensina o seguinte. A Bíblia é ótima, nos ensina tudo. A gente só precisa entender esse negócio aqui. Salmos 127, 3 a 5. Eu fico olhando para Renato Faguense, já tem 2 que já estão quase voando do ninho, né? Daqui a pouco tem uma pequenininha. Então, já tem que estar preparado para isso. Os meus já estão um pouquinho maiores já. Um já casou, outro daqui a pouco cai aqui também. Aí olha o que a Bíblia fala. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Então vamos lá. O filho é teu? Pergunta boa, hein? É? Jorge. Está preparada para o Felipe ir lá para os países árabes? Glória a Deus. Amém. Falo isso porque eu sei que é difícil. Mas ela tem uma compreensão de que Deus nos deu uma herança. Mas não é nossa. É dele. E aí olha o que ele fala. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Você sabe o que é a aljava? Quem sabe aí? Local para colocar flechas. Não, deixa eu falar. É aquele negócio que o cara dava aqui atrás com as flechas, né? Aí fica cheio de flechas. Agora eu vou perguntar, a flecha foi feita para ficar aqui ou para ser atirada? Para ser atirada. Preferencialmente aonde? No alvo. Então você, pai e mãe, precisa treinar seus filhos para esse alvo. Amém? Nós precisamos ensinar os pais. Nós precisamos. A flecha para ser atirada no alvo. E aí tem um livro
da minha época de juventude, acho que ainda existe. Até as águias precisam de um empurrão. Você sabe que os filhotes de águia, quando eles estão prontos para voar, eles não saem do ninho. A mamãe águia vai lá e começa a empurrar. E as águias, elas fazem um ninho muito alto para evitar que os predadores cheguem lá. Então os ninhos são muito altos. Então a águia vai e joga o filhote. O filhote vai meio lá descabeçado, daqui a pouco começa a bater asa e sai fora. Então tem hora que até as águias precisam de um empurrão. Tem hora que você vai ter que dar um empurrão do seu filho. Vai, filho. Vai porque Deus é contigo. Não temas. Aí você tem que citar para ele aquelas palavras de Josué, né? Que Deus encoraja Josué. Aonde você colocar o seu pé, o Senhor te abençoará. Aleluia. Essas são as palavras que um pai e uma mãe falam para o filho. Você já tem que falar isso para o bebê. É menino ou menino? Menina. Já tem que falar isso para bebê. Minha filha, você é abençoada. O Senhor já está preparando um bom futuro para a sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos trazendo palavras sobre os nossos filhos que não são apropriadas. O versículo 4, no final dele, diz assim: mas criai-os na disciplina, e algumas traduções falam na instrução. Disciplina e instrução. Aqui se refere a mais do que dar casa, comida, roupa e escola. Os filhos precisam de atenção. Os filhos precisam de amor. Os filhos precisam de disciplina e principalmente da sua presença. Amém. Viu, pais? Às vezes a gente quer jogar essa tarefa na mão das mulheres. Porque eu trabalho o dia inteiro. Não é? Porque você é professor. Não, pior ainda isso. Joga no colo da professora, joga no colo da igreja. Irmãos, quem educa a filha é pai e mãe, não é escola e nem igreja. Vamos ver isso aqui. Encorajamento é uma das coisas que mais os filhos precisam nos dias de hoje. E aí tem uma frase aqui muito bacana. Tem pai que só quer tratar na disciplina. O filho chega lá e fala: pai, tirei 9 na prova, mas tinha que ter tirado 10. Irmãos, com 9, com 10 e com 7, passa do mesmo jeito. Parabéns. Continue assim. Quem não já ouviu essa frase do pai, né? Tinha que ter tirado 10. Então vai falar: o senhor tirava na sua época? Mas não pode falar isso não, tá? Não pode, olha que não pode. Estamos ouvindo as crianças aí. Então, pais, disciplina. Olha, essa frase aqui é fantástica do pastor Hernandes de Egófia. Ele diz o seguinte: a disciplina sem o encorajamento é doentia. Eu conheci um pai, vou falar mesmo, que ele, quando os garotos fazem 18 anos, são amigos dos meus filhos, expulsa os garotos de casa, porque ele disse que o pai dele fez isso com ele. Eu falo mesmo. E esse irmão queria ser pastor. E bota os garotos para comer. É isso mesmo. Fariseu. Aí um amigo meu foi incumbido de entrevistar ele. E falou assim: você quer ser pastor? Quer. Mas como é que você trata seus filhos? Aí ele: eu acho que meus filhos têm que trabalhar quando faz 18 anos. Aí ele falou: teu pai fez isso contigo? Ele falou: fez. Foi bom para você? Ele falou: não. Você gostou? Não. Então não faça isso com teus filhos. Você não está preparado para ser pastor. Se você não consegue pastorear a sua família, como é que você quer pastorear o rebanho de Deus? Está cheio de pastor e de crente assim, que é bonzinho em casa, mas é como diz a canção lá, não é? Como é que é a canção? Papai só é: eu quero ficar aqui na igreja. Tem essa música aí. Papai, quero ficar aqui na igreja. Pastor, quero ficar aqui na igreja. Por quê?
Porque aqui na igreja o papai é muito bom. Porque chegar em casa, o papai bate na mãe, o papai bate na minha. Mas vocês estão pensando que é brincadeira? Isso é real. Mundo real. E vou falar mesmo. Jesus vai voltar e tu vai ficar aí, fariseu. Vai ficar, mano. Fariseu, cheio de fariseu. Eu fui no congresso aí, fiquei, voltei meio doido. Não é, Margarete? Pô, tá doido? Então preste atenção, pais, mães. Encorajamento para os nossos filhos. Você vai falar para ele, olha, você pode, você vai conseguir. Amém? Tem uma outra coisa aí, a maldição aí também da pós-modernidade, a influência hoje. John Locke, que é o pai da modernidade, ele diz que nós somos o produto do nosso meio. Eu vou mexer com as psicólogas aqui na igreja. Uma influência da psicologia moderna. Estão olhando para mim. A pessoa nasce neutra. Vocês aprenderam isso na faculdade. A criança nasce neutra. E ela aprende a fazer as coisas erradas socialmente, no convívio com os pais, com os adultos que fazem as coisas erradas. Vocês aprenderam isso lá fora. Biblicamente isso está errado. As crianças não nascem neutras. A palavra diz que nós fomos concebidos em pecado. E quando Deus olhou para a terra, Ele olhou e não viu nenhum justo sequer. Não havia nenhum justo, porque todos pecaram e foram expulsos da presença de Deus, da glória de Deus. Então, biblicamente, essa teoria não fecha. Mas eu não quero arrumar briga nem com as minhas psicólogas aqui, nem com as professoras, né? Porque tem a pedagogia também a nova pedagogia, né? Não bate na criança. A criança não pode ser reprimida. A criança é boa, né? Ela nasce boa. Nasce não, irmão. Se você deixar a criança lá, que ela nunca teve convivência com ninguém, quando você dá um brinquedinho para ela, se alguém tirar dela, ela cai em cima do outro. Porque é dela. Ela vai lá pegar, porque a criança já nasce com egoísmo, já nasce com as coisas. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo decaído pelo pecado. Então não adianta. Quando você olha para dentro de você, não tem nada de bom. Estou falando a verdade, professor? Não tem nada de bom na gente. A não ser que o Espírito Santo tenha misericórdia dentro da gente. Amém? Aí pode ter alguma coisa boa. Fora isso, nada é bom. E aí a gente vai para a Bíblia, para fechar essa conversa aqui. Para não ficar mais palavras do pastor, né? O pastor está falando isso, mas será que está na Bíblia mesmo? Abre aí, meu filho. Provérbios, pode ser na NVI, capítulos 13. Irmãos, a Bíblia explica tudo, ensina tudo, tá? 13 e 24. Olha a psicologia moderna aí, a pedagogia moderna aí. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Irmão, castigar também não é quebrar criança. Isso também está errado. A Bíblia fala que você pode corrigir com uma varinha. Né? Cada gente tinha uma varinha de goiabeira, né? Fininho. Dá umas pancadinhas lá, ardia um pouquinho, mas não deixava marca, não fazia nada. Quando eles aprontavam, a vara ficava em cima da geladeira. Falou, pegar a vara. Não está bom. A gente estava lembrando ontem, falando sobre esse assunto. A gente saiu para comer junto ontem, né? Aí, uma vez que o Gabriel não era nesse. Rafael, cadê Rafael? Olha lá fora. Eu posso falar porque a esposa dele está aí, ela escutou.
nós fomos no shopping e Rafael se jogou no chão fazendo graça. Quem já viu essas crianças fazendo isso aí? Dando aquele show, que quer alguma coisa. Rafael fez isso. Fala o nome do santo, não, irmão. Pastora Márcia, naquela profundidade da autoridade, chegou ele e falou: venha comigo, dirija-se ao banheiro comigo. E deu uns apertos nele lá, uns beliscão. Aí veio chorando ela: guarda o choro agora, fica quieto. Aí beleza. Outro dia nós fomos no Bom Marché, fez a mesma cena. Quando ele ia se jogar no chão, a pastora Márcia falou: opa, vamos pro banheiro. Levantou rapidinho e acabou o choro. Nunca mais fez isso. Aí eu falo, se fosse pela psicologia moderna, não pode encostar, não pode fazer, porque devia dar até processo. Lá nos Estados Unidos não pode. Aqui teve uma criança, isso foi real, em Brasília, num voo, a criança não queria botar o cinto de segurança. Por causa dessa criança, que ninguém fazia ele botar o cinto, ninguém pode encostar, o avião levantou com atraso de mais de 50 minutos. Imagina, 150 passageiros refém de uma pirraça de uma criança. Ah, nossa ideia foi massa. Eu ia comer lá no banheiro do avião, né? Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia ensina a disciplinar. A responsabilidade da criação cristã é dos pais. E da educação é da escola dela. Da educação da criança. A responsabilidade é de quem? Dos pais. E da educação cristã é de quem? Dos pais. Então, pai, traga seus filhos para a escola bíblica. Para eles aprenderem a palavra de Deus. Para que eles cresçam no caminho do Senhor. E quando eles estiverem lá no deserto, que é a faculdade, eles não se desviem, eles vão se lembrar do que eles aprenderam. Agora, se você não vem, teu filho também vai vir. Se você não estuda a Bíblia, teu filho também não vai estudar. É quando ele chegar na faculdade lá, ele vai se deparar com um monte de ideias. Não é assim, Débora, professor? Um monte de coisa. De ideologias. Agora tem um monte de ideologia, né? Tem de tudo. E aí, se a palavra não estiver dando a gente não sabe para onde vai. E, encerrando, ele faz uma admoestação. Volta lá no filho de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Ele fala assim, versículo 4, segunda parte. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você sabe o que é admoestação? Admoestar? Admoestar é advertir e estimular. Estimular é você jogar a pessoa para cima. Não é para baixo não, tá, irmãos? O nosso profetado é de misericórdia, hein? Joga o cara para baixo. A palavra diz que nós temos que admoestar, ensinar e jogar para cima. Estimular através da palavra do Senhor. É isso que ele está ensinando para a igreja em Éfeso. E é isso que nós estamos ensinando para a igreja nos dias de hoje. Amém. E é isso que o livro, é um dos temas que o livro vai tratar em novembro, que antecede a vida de Jesus. Isso é sério, hein, irmãos? Isso é muito sério. Não é, Brasil? Muito forte. Sério. Pastor, como que eu vou conseguir fazer essas coisas? Só com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos de um ajudador para ele nos ajudar a fazer isso. Porque são muitas complexidades, né, no mundo hoje. E a gente precisa aprender a andar nesse mundo e a lidar com isso. Então, quero orar com vocês nessa noite. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.
Espírito Santo, como é bom poder ouvir Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, e ela traz transformação para as nossas vidas. Que Tu, Espírito Santo, possa nos ensinar a conduzir nossas famílias como pais, como filhos que somos também, como maridos e esposos. Possamos ter esse entendimento da Tua palavra. E para sermos cheios de Ti, precisamos conduzir nossa vida familiar da forma como está escrito aqui nessa palavra. Nos ajude. Sozinho nós não podemos, nós não vamos conseguir. Mas se Tu, Espírito Santo, estiver conosco, eu tenho certeza que a gente pode conseguir. Por isso eu te peço a Tua plenitude sobre a Tua igreja. Também te pedimos que nos ajude a perdoar mais, perdoar nossos pais, por palavras que foram ditas, por coisas que foram feitas, que possamos abrir caminho nos nossos corações para o perdão, porque o perdão ele vai trazer mudança na nossa vida. O perdão ele vai destravar muitas áreas das nossas vidas que estão travadas. Que Tu possa nos ensinar, Espírito Santo, a abrir nossos corações, abrir nossas mentes para recebermos de Ti essa palavra. Essa palavra traga mudança na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, das nossas esposas, dos esposos que estão aqui presentes hoje. Cada família aqui representada. Que Tu possa restituir as famílias. Que Tu possa guardar as famílias. Essa instituição que é sua, meu Deus. Que Tu instituíste desde a criação do mundo. Nos ajuda, Senhor, a proteger, Senhor, essa instituição que tem sido tão atacada, Senhor, pelas artimanhas de Satanás, Senhor, pelo secularismo, Senhor, pelas ideologias, Senhor, deste século. Nos ajuda, Senhor, a nos prevenir, a nos guardar, a guardar nossas famílias. Guarde nossos filhos, guarde nossas famílias. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A pastora Márcia vai falar aqui.